professor, você sabe da importância de incentivar a leitura desde a infância. Mas será que é algo tão simples assim de fazer? Por onde começar? Assista esse vídeo e pegue essas dicas que a Só Educador separou para você. Mas antes, deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Aprender a ler é como mergulhar magicamente em um mundo que de repente, como num passe de mágica, você sabe o que está escrito, como se sempre soubesse e saísse uma venda dos seus olhos. Essa é a sensação das crianças quando descobrem a função daquelas letrinhas todas juntas, se organizando, sempre de maneira diferente e indicando algo que direciona as pessoas. Desde cedo, a criança está exposta ao mundo das letras, em todos os ambientes em que circula, e isso faz com que a sua imaginação e curiosidade pulsem, tentando descobrir tudo que está ali, e esse processo de descoberta é muitas vezes um pouco árduo de trilhar sem os incentivos corretos. Pensando nisso e nas dificuldades sobre as diversas possibilidades de apresentar o universo da leitura para as crianças, preparamos dicas práticas para incentivar a leitura na infância. Papel e caneta em mãos, para não esquecer nenhuma dica valiosa para incentivar a leitura na infância. Dica número 1. Estimule o contato com os livros. As crianças devem experienciar o contato com os livros, se possível ainda bebês. Logicamente que esse contato deve ser feito de acordo com as possibilidades da idade e o interesse que surge a cada nova fase da criança em seu processo de desenvolvimento. Dentro do ambiente escolar, o contato inicial com os livros pode ser usado para estimular a coordenação motora das crianças, possibilitando a interação com diferentes texturas de materiais, que são bastante comuns nos livros pensados para essa fase, despertando assim a imaginação a partir do ambiente como um todo. Dica número 2. Crie um cantinho da leitura. O ambiente de leitura deve estar organizado de modo adequado, contando com móveis de fácil acesso pelas crianças, como estantes adequadas à altura delas, cestos e até tapetes de leitura para que possam ter um contato espontâneo e descomplicado com os livros. Nada melhor do que um lugar aconchegante para realizar uma boa leitura, não é mesmo? Com as crianças, essa ideia do aconchego não é diferente, e isso até deve ser tratado com um cuidado a mais para inspirar os pequenos leitores no universo mágico das histórias. Dentro da sala de aula, o cantinho da leitura é uma oportunidade de incentivar e encantar as crianças com o fantástico mundo das letras nas primeiras vivências escolares. Outra coisa, preparar um ambiente fixo que possa ser desfrutado por todos em harmonia e com a capacidade de realizar leituras coletivas e individuais é de grande ajuda para despertar o interesse das crianças nessa fase. Dica número 3. Seja um leitor. Todos nós sabemos que o exemplo é a melhor forma de ensinar, se não a única. E isso não é diferente com a criação do hábito de leitura. Pais e professores devem demonstrar para as crianças a prática de leitura para que os pequenos leitores sintam que ler é algo agradável. Não é só dizer, você tem que ler porque isso é importante, se as crianças nunca veem você pegando o livro. Quando a criança observa os pais ou os próprios professores em um momento de leitura, a criança entende que aquilo é algo gratificante e com certeza vai desenvolver o gosto pela leitura. Dica número 4. Leia para a criança. Ler para as crianças deve ser uma atividade realizada cotidianamente, tanto em casa quanto na escola. Dica número 5. Converse sobre o que leu. O diálogo é algo importante na vida de todos. Quem nunca ouviu uma criança questionar um adulto sobre algo que ouviu e não compreendeu direito? Essa curiosidade pode e deve ser utilizada como porta de entrada para desenvolver e incentivar a leitura na infância, despertando a capacidade de diálogo e interpretação das situações. Dica número 6. Torne a leitura prazerosa.
Fazer a leitura para a criança de forma prazerosa, despertando o interesse pela história, dando importância aos fatos lidos. O ato da leitura deve ser contextualizado. O mundo da imaginação contido na história e a ligação com o mundo real torna a leitura cada vez mais prazerosa para a criança. Dica número 7. Incentive a criatividade. Restam apenas 3 dicas para esse vídeo acabar. Então, antes disso, se você ainda não deixou o seu gostei, esse é o momento. Pois bem, as crianças nos observam a todo momento. Olham o comportamento dos pais, dos professores e até dos seus colegas de escola. Quem nunca presenciou uma criança brincando de imitar alguém? Isso é algo comum e extremamente natural. Por isso, entenda que ler é uma arte e não necessariamente está ligada com o domínio da técnica de codificação aprendida na escola, mas sim com o despertar da imaginação e da criatividade. Quando oferecemos um livro de imagens para uma criança e ela cria uma história a partir do que está vendo ali, a leitura está presente naquele momento. Na leitura, esse estímulo vem pela curiosidade. A reflexão sobre aquilo que foi lido ou contado para ela em uma conversa pode despertar o interesse pelo final daquela história. Deixar um pouquinho da história para outro momento é uma boa técnica de incentivo à criatividade. Outro ponto é criar pequenas pausas na contação da história, instigando a imaginação. Dica número 8. Respeite o interesse da criança. Uma dica muito importante nesse processo de incentivar a leitura na infância é respeitar os interesses das crianças. Esse respeito deve ser dado desde as fases iniciais, onde a leitura é feita em casa, no início da vida dos bebês e principalmente na fase escolar. As crianças têm etapas para um melhor aproveitamento de cada material apresentado a elas, o que não é diferente quando estamos falando de livros. Então, pense nisso e quando for escolher uma história, pense no aproveitamento que ela terá sobre aquele assunto, sobre o entendimento que ela vai despertar por aquele gênero textual, pelas imagens aparentes na história e pela interação que os livros infantis têm para com os pequenos leitores. Dica número 9. Promova diferentes contatos com os livros. Já sabemos que em casa ou em sala de aula, o contato com os livros é de extrema importância para estimular o gosto pela leitura na infância. Porém, esse contato pode ser estendido a outros ambientes, como a visita à biblioteca na própria escola, onde as crianças podem ter fichas de acesso e um contato com um ambiente que promove uma ideia direcionada aos livros. Dica número 10. Use a tecnologia a favor da leitura. Essa é uma dica mega valiosa, já que muitas vezes a tecnologia é vista como algo ruim. Porém, não podemos esquecer que o uso da tecnologia é uma realidade na vida de todas as pessoas, e não é diferente com as crianças. O que podemos escolher é como usar essa ferramenta para agregar valores e hábitos saudáveis. O incentivo da leitura, com certeza, é uma forma saudável de manter o contato tecnológico das crianças, utilizando aplicativos e recursos imagéticos e sonoros variados que vão incentivar cada vez mais a prática de leitura. Esse vídeo está chegando ao final e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe um comentário. Nós amamos saber a opinião de vocês. Agora que você já conhece algumas dicas para estimular a leitura na infância, só resta pôr a mão na massa. Sucesso na sua execução de tarefa e até o nosso próximo encontro!